Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a este canal, o canal do professor Rodrigo Nuss. Estou há mais de 10 anos dando aula e processo civil é uma grande paixão que tenho e gosto muito de compartilhar o pouco que sei e aprender muito com vocês. Hoje estou aqui, pessoal, para a gente conversar um pouco sobre a testemunha, mais especificamente sobre a contradita da testemunha. O que é a contradita? Como que eu faço? Quais são as circunstâncias em que podem dar ensejo, né, a esse momento processual? Bom, confesso a vocês que esse tema é um dos temas que eu mais tinha pavor no começo da carreira, né? Porque a audiência de instrução já é por si só um ato onde a gente tem a atenção à flor da pele, a gente fica muito angustiado, né, muito preocupado, porque eu sempre brinco que a testemunha é uma caixinha de surpresas, né? Algumas, né? E aí, quando surge essa situação da contradita de testemunha, o que eu faço, né? Ou então, eu constatei que existe uma situação de suspeição da testemunha, como que eu vou proceder à contradita da testemunha? Essa era uma das angústias que eu tinha no começo da carreira, e com o passar do tempo, aí a gente vai carregando uma certa experiência, e aí vai se tornando algo mais tranquilo. E o objetivo desse vídeo é apresentar a vocês algumas circunstâncias, algumas situações que podem ocorrer e como você irá proceder na sua audiência de instrução quando houver, né, a necessidade de você realizar a contradita da testemunha. Bom, feito essas considerações iniciais, eu apresento a vocês, né, esse conceito que é contraditar a testemunha. Então, contradita é o nome que se dá ao ato de impugnar o depoimento testemunhal. Então, a primeira situação que a gente precisa entender, que a gente precisa considerar, é que a contradita nada mais é do que você impugnar ao testemunho que será iniciado, ao depoimento testemunhal que se dará início. E para que a gente entenda o que é uma testemunha, nós temos que retomar a leitura, a gente tem que fazer uma análise lá do artigo 447 do Código de Processo Civil. Olha o que diz o caput: podem depor como testemunha todas as pessoas, vírgula, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Isso significa que se por alguma aventura a pessoa que for arrolada como testemunha tiver numa condição de incapacidade, ou então for uma situação, tiver situações em que há o impedimento ou a suspeição dessa testemunha, significa que essa característica, essa circunstância faz surgir a possibilidade de contraditar a testemunha. Tá? Então eu vou impugnar aquele depoimento testemunhal. Antes de que a testemunha inicie o seu depoimento, você, na condição de advogado ou de advogada, você vai pedir a palavra ao juiz e vai dizer que você quer contraditar a testemunha, porque há alguma ocorrência, alguma situação em que pode ter, a testemunha pode ser incapaz, impedida ou suspeita em relação ao processo. Pode ser que ela tenha alguma vinculação, pode ser que ela tenha algum interesse, pode ser que ela tenha algum grau de parentesco com alguma das partes, enfim, tá? É importante sempre lembrar que o processo civil ele é marcado pela busca da verdade real. Isso significa dizer que o testemunho, né, ele tem que ser o mais imparcial possível, no intuito de colaborar, no intuito de contribuir para a busca do esclarecimento dos fatos controversos, para que o juiz ofereça
a sentença, que ele dê a decisão mais correta possível, tá? E aí, quais são as circunstâncias em que essa testemunha será considerada suspeita ou impedida? Isso está nos parágrafos do artigo 447. O parágrafo 1º vai falar das situações de incapacidade, e aí são algumas situações que nós temos lá no Código Civil: interdito por enfermidade, deficiência, menor de 16, enfim, tá? E aqui o que nos interessa, situações de impedimento e suspeição, que são as situações mais comuns. Então, quem são os impedidos? Olha lá, parágrafo 2º, inciso 1º. O cônjuge, companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral até o 3º grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público, ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento de mérito. Além disso, quem são impedidos também? Aquele que é parte na causa. E inciso 3º, o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes. Essas circunstâncias geram o impedimento da testemunha. Enquanto que as situações de suspeição da testemunha, que a testemunha vai se tornar suspeita, está no parágrafo 3º do artigo 447, que diz: são suspeitos o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo, ou seja, as duas situações de extremos, né? O inimigo e o amigo, ou aquele que tiver interesse no litígio. Creio que foi no ano passado, nós tivemos uma notícia, né, que viralizou aí nas redes sociais, onde houve, gerou-se a nulidade lá num processo trabalhista, onde as testemunhas fizeram dancinha no TikTok com a parte reclamante, e aí, salvo engano, na dancinha, elas até falavam: estamos indo processar a empresa lá, enfim, né? Veja que existe o interesse, existe uma situação de amizade, existe uma situação de suspeita desse testemunho, tá? Então, isso são situações que geram, sim, podem gerar a nulidade do testemunho, porque, como disse, o objetivo da prova testemunhal é a busca da verdade real, ok? Agora, eu quero chamar a atenção para algumas situações. Olha o que diz os outros parágrafos. Parágrafo 4º. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas, se for necessário. E é óbvio que toda decisão judicial, conforme o artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal e também no 489 e 490 do CPC, toda decisão precisa ser fundamentada, mas se houver necessidade, se não tiver como outras pessoas provarem o que essas pessoas impedidas, suspeitas, né, e os menores tiverem presenciado, eles poderão sim serem ouvidos e tomado seu depoimento, ok? Além disso, olha só o parágrafo 5º. Os depoimentos referidos no parágrafo 4º das testemunhas menores impedidas e suspeitas serão prestados independentemente de compromisso e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Então, são essas situações que a gente entra numa discussão que é a testemunha versus o informante, tá? Isso é um tema para um outro vídeo, somente sobre essas situações, que eu prometo fazer aqui para vocês, mas é a valoração, é o peso que o juiz vai considerar dessas provas que vai fazer a diferença aí, tá? Uma coisa é você ser ouvido como testemunha, que tem um peso de prova, existe um reconhecimento
processual maior para esse depoimento do que ser meramente um informante. Não significa que na condição de meramente informante isso não tenha peso, terá, tá? Porém, vai depender da valoração que o juiz irá considerar e, obviamente, a fundamentação que ele terá para formar o seu convencimento e expressar isso na decisão da qual ele vai ter que tomar, ok? Questões importantes aqui. Qual que é o momento para fazer a contradita da testemunha? Olha só, antes de dar o início ao depoimento, o juiz vai qualificar a testemunha. Então a testemunha senta na frente do juiz e o juiz começa a qualificar a testemunha. Ele indaga o nome completo, profissão, residência, estado civil, se há parentesco, né? Ou se há interesse da testemunha no objeto do litígio da ação. Agora, o pulo do gato, pessoal, tá? Quando que é o momento para você dizer, excelência, gostaria de contraditar a testemunha? Durante a qualificação da testemunha, tá? Antes que o juiz inicie o depoimento da testemunha. Então existe esse momento, o juiz começa a qualificar, se você já sabe que existe já uma situação de suspeição ou impedimento, durante já a qualificação, obviamente que de uma forma educada, ponderada, excelência, gostaria de realizar a contradita da testemunha. Ok. Ou se no curso da qualificação é que surge essa constatação de alguma suspeição ou impedimento, antes que seja iniciado o depoimento da testemunha, você vai pedir a palavra ao juiz e vai dizer que você quer contraditar essa testemunha. Agora, a questão importante, é a mesma regra do ônus da prova. Se você está dizendo que há uma condição de suspeição e de impedimento, cabe a você, a parte que está alegando, provar essas circunstâncias, ok? Então fique atento a esses fatos, certo? Pessoal, me coloco à disposição de vocês para eventuais esclarecimentos, dúvidas e também estou aberto a sugestões de temas que eventualmente vocês queiram que a gente converse um pouco aqui, ok? Grande abraço, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e até os próximos vídeos aí. Até mais, grande abraço!